Vamos lá, pessoal, para mais uma aula de Geografia do Brasil do Super à Prova. Sou Pedro Mangolini e vou falar sobre sistemas de fuso horários e o fuso horário brasileiro. O objetivo de aprendizagem dessa aula será conhecer os detalhes sobre o território brasileiro e aprender sobre a influência de sua extensão longitudinal na diferenciação das horas dos fusos horários do Brasil. Sobre o sistema de fusos horários, é bom entender como ele existe. Nada mais é do que uma divisão entre a circunferência, o grau da circunferência da Terra, do globo terrestre, que são 360 graus, pelas 24 horas que tem o dia. Então, 360 graus da circunferência dividido por 24 horas são 15 graus. Ou seja, 24 fusos horários de 15 graus cada um. Assim, um fuso para cada hora da Terra, do dia na Terra. Nesse sistema de fuso horário, a gente tem que ter um horário referencial do mundo, que é o detalhado pelo Observatório Real de Greenwich, situado em Londres. É a pontualidade britânica aí determinando o que o sistema fuso horário vai seguir. Seguindo como referência o meridiano de Greenwich, ele sendo o primeiro fuso horário, então se para leste a gente tem 11 fusos, para oeste temos outros 11 fusos. Para leste a gente acrescenta uma hora para cada fuso horário, para cada 15 graus, e para oeste a gente reduz uma hora de fuso horário. Um fuso horário, cada 15 graus a gente vai reduzindo. Deste modo, olhando esse esqueminha, fica tranquilo. A gente tem essa linha, sendo zero, a linha do meridiano de Greenwich. Se a gente vai para o oeste, segue subtraindo uma hora desse fuso horário. Se a gente vai para leste, a gente acrescenta uma hora para cada 15 graus para cada fuso horário. O Brasil, estabelecendo o Brasil como critério, temos 4 fusos horários. O primeiro fuso horário seriam as ilhas oceânicas, o arquipélago de Fernando de Noronha, que está a menos 2 horas em relação a Greenwich. O segundo fuso horário está situado a menos 3 horas em relação a Greenwich, que é o horário de Brasília. O terceiro fuso horário é situado a menos 4 horas em relação a Greenwich. E o quarto fuso horário está situado a menos 5 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Aqui estão os 4 fusos horários do Brasil. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Lembrando que esse é o horário de Brasília e sempre prestar atenção nas questões, se for fazer uma relação fuso horário do Brasil e fuso horário de Londres, por exemplo, eles vão colocar, descrever na questão a quantos fusos horários o Brasil está de determinado país, no caso aí Londres. Porém, a gente tem que sempre lembrar que é o primeiro fuso horário próximo a esse país. Se for a leste, por exemplo, na questão falando a 2 horas do fuso horário de Londres, estamos falando de Fernando de Noronha, a menos 2 horas, não do de Brasília. Tem que prestar bem atenção nessa questão. Outra questão importante de frisar é que sempre tivemos 4 fusos horários. Apenas de 2008 a 2013 tivemos 3 fusos horários. Aqui de 2008 a 2013, fuso horário de Fernando de Noronha, fuso horário de Brasília e esse fuso horário parte da região centro-oeste e outra parte da região norte. Falando-se sobre os fusos horários, lembramos também do horário de verão. O horário de verão não é uma questão somente do Brasil. Ele ocorre no mundo todo. Temos horário de verão em estados da Austrália, em países da Europa, Rússia, em estados do Canadá, em estados dos Estados Unidos, em estados do México e, no caso, o Brasil. Para que ele serve? Principalmente para aproveitar a luminosidade do Sol no verão e economizar um pouco a energia elétrica. Porém,
a adoção do horário de verão no Brasil, ela já está bem polêmica. Segundo o diretor-geral da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a adoção do horário de verão para economizar energia no Brasil, ela não se justifica mais. Por quê? Esse horário de pico, que acontecia das 18 às 19 horas, onde o pessoal ia para o trabalho, voltava do trabalho e começava a se alimentar e utilizar a energia de casa, não está só mais nesse pico. Ele foi distribuído, principalmente por uma mudança de perfil do brasileiro, onde a mudança, a alteração do sistema de trabalho, onde tem pessoas que trabalham no período normal, tem pessoas que trabalham em home office, que é trabalho de casa, em pessoas que trabalham, às vezes, no período noturno, e principalmente na utilização do ar-condicionado hoje em dia, onde esse pico ele é distribuído ao longo do dia. Então, segundo o diretor da ANEEL, não se faz mais importante essa adoção do horário de verão para diminuição da energia, do gasto de energia elétrica. É isso, tranquilo esse assunto, né? Terminamos assim nossa aula.